Por que poderíamos dizer, né, basicamente, que os homens estão despertando para a manipulação institucional religiosa? É só observar a pressão que é feita em cima dos homens, né, assim, em várias instâncias sociais, não só na parte política, na parte religiosa, na parte estatal, né, que tem que ver com essa questão das leis, né? E assim, os homens eles estão começando a ficar de saco cheio disso. Entende? Para todo lugar que tu anda é cobrança. Para todo lugar que tu anda é algum tipo de ad hominem, né? Tu não é homem de verdade, tu é frouxo, cadê os homens, etc, etc. Entendeu? E indiretamente pro pessoal que tá dentro da igreja, vem essa peste de que o cara é como se ele virasse homossexual, entendeu? Quer dizer, se não tem homem, tem algum homem lá, ele é o quê? Entende? E aí fica esse tipo de ataque, né? Em cima de pessoas que às vezes não tem nem como se defender, porque infelizmente os líderes, eles privilegiam muitas vezes estar atendendo um chamado de digníssimas, porque elas reclamam mais. E aí dá muito mais trabalho. Então o cara, quando ele tá sofrendo, né, os pastores tendem a fechar os olhos, fazer vista grossa e deixar o cara lá, entende? Mesmo ele tendo várias dúvidas, tendo questionamentos. E assim, a pessoa não é burra, não é um imbecil. Vai observar todo esse sistema, um sistema que favorece certo gênero, e em detrimento dele, tipo, vai ficar ali meio que de lado, de canto, e vai observar que de fato não tem nada para ele ali. É só cobrança e responsabilidade. Quer dizer, todo o ônus da prova que existe vai para cima dele. E alguns estão ficando bem exaustos disso, já perceberam, outros saindo da igreja, entendeu? O pior é porque esse sistema todo tá levando as pessoas a um ceticismo em relação à Bíblia, que é a palavra de Deus. Entende? Principalmente aqui no canal, embora se faça essas análises, a Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, está em João 17. Entende? Então é melhor unir na verdade, naquilo que é concreto, que é verdadeiro, entendeu? Até mesmo aspectos abstratos que tem que ver com a análise em cima de relacionamentos, em cima da política, entendeu? Todos os aspectos que tem que ver com a verdade, eles devem ser aceitos e firmados, entende? Que é justamente o princípio pelo qual se segue, né? Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então se a pessoa não está na verdade, ela está no erro automaticamente, entende? Tanto faz que tipo de erro que é. E assim, é muito melhor você sofrer temporariamente na verdade do que viver uma vida inteira de mentiras. Tanto que os 144 mil de Apocalipse 14, Isaac não se achou engano em sua boca, porque eles são irrepreensíveis diante do trono, primícias para Deus e para o Cordeiro. Muito claro, muito simples. Então, assim, se observa esse fenômeno ganhando força no pessoal dos desigrejados, né? Pessoas que de fato não abandonaram a fé, entendeu? Não abandonaram a Bíblia, não abandonaram a ideia de Deus, né? De Jesus Cristo, Filho de Deus, do Espírito Santo. Não abandonaram essas ideias, mas que tu vê que há um certo afastamento da religião como instituição, justamente porque todos os erros são perpetuados. As formas que se tem nesse sentido de religião formal, institucional, isso daí caiu, entende? Inclusive tem acho que é sociólogo da religião, não sei como é que chama exatamente a especialidade, né? Acho que é Rodney Stark, alguma coisa assim. O cara meio que fez uma pesquisa falando sobre a gênese, o desenvolvimento e a morte, né, dos sistemas religiosos. E tu vê que conforme esses sistemas vão evoluindo, eles vão cada vez mais se distanciando dos pioneiros e da ideia original, né, dos fundadores. Geralmente surgem como movimentos e terminam como instituições formalistas e mortas. E é o que aconteceu com o cristianismo contemporâneo, né, atual. Então tu tem um monte de instituições que estão ali, digamos assim, fingindo, né, que estão adorando a Deus, mas quando tu vai ver, estão fora de todos os princípios elementares que compõem a fé cristã. Então, infelizmente, as pessoas, no caso dos homens, né, quando eles olham e observam isso daí, há uma certa repulsa, um certo afastamento. E principalmente quando se envolve em questões puramente materialistas e manipulativas, né, que vão levar, então, essas pessoas a, de certa forma, despertar. Quer dizer, o despertamento não acontece porque a pessoa ela quer, é porque a realidade está batendo na cara dela, está dando tapa, está esbofeteando, ó, acorda, acorda, entende? E aí um indivíduo que não quer mudar, que está ali dormindo, acaba no susto acordando, despertando, entende? Isso em qualquer área, entende? Então, assim, o despertar, ele é uma combinação de fato de vários fatores que envolvem a informação, mudanças culturais, uma análise até mesmo crítica do papel institucional dentro da vida privada. Então, assim, eu vou colocar basicamente aqui os principais motivos disso, entende? Então tem primeiro, né, tem que agradecer muito a Lutero essa parte, tem que ver com a democratização da informação. No passado, se um indivíduo fosse pego lendo a Bíblia, ele era morto pela Igreja Católica. O pessoal fica falando que a Igreja Católica preservou as Escrituras. Não. Independente disso, entendeu? Deus sempre preservou a sua palavra, entende? O sistema, muito pelo contrário, foi esconder as Escrituras, tanto que o Lutero teve dificuldade até para achar um exemplar da Bíblia, e quando viu, meio que se maravilhou, entendeu? E aí quis traduzir a todo custo aquilo para o alemão,
Outros reformadores também, como John Wycliffe, procuraram traduzir para as línguas originais deles, entende? Para trazer a Bíblia de fato acesso ao povo, e percebeu tanto de engano, de manipulação do sistema católico, entendeu? De cobrar indulgência de gente pobre, entendeu? Gente que não tinha nem onde cair morta, e vendendo terra no céu, vendendo perdão de pecados, vendendo libertação, né, do parente do inferno, entende? Uma série de coisas que são antibíblicas, e tudo focando no dinheiro, né? Simplesmente para sustentar o luxo e a pompa dos líderes religiosos, entendeu? Que a similaridade dos fariseus do passado, estavam alinhados na política, mas queriam prender aqueles que, de certa forma, queriam seguir, né, a vontade de Deus de verdade. Então, assim, essa questão é muito complicada, mas o Lutero, de fato, democratizou a informação, porque agora tu mesmo pode ler a Bíblia na tua língua, sem nenhum tipo de intermediário, de interferência assim, externa. Entendeu? As pessoas têm acesso à Bíblia, têm acesso ao conhecimento. Aquele texto lá de Oséias não precisa ser cumprido, né? As pessoas não precisam ser destruídas pela falta do conhecimento de Deus, mas muito pelo contrário, está tudo aberto. Então, as profecias de Daniel, de Apocalipse, né? Até o Isaac Newton estudou esse negócio aí, tem um livro dele lá, né, falando sobre as profecias. Então, assim, é interessante ver que muita gente se debruçou, né, em estudar essas coisas, e de fato houve uma democratização muito grande da informação. Então, antigamente, o líder religioso era a única pessoa e a única fonte de interpretação. Tanto que depois, né, quando esse monopólio todo informacional foi quebrado, a igreja foi obrigada a colocar os cultos na língua do povo, entende? Porque antes era tudo em latim. Aí ninguém entendia nada, entendeu? Você não tem habilidade suficiente para entender a língua, digamos assim, dos anjos, né? Então você tem que ficar bem quieto aí e aceitar o que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo é a pura verdade. É por isso que é muito perigoso aceitar a tradição dos homens, porque tu coloca toda a tua salvação em cima da interpretação de outros. E se um cego guiar outro, os dois caíram no buraco, né? Não tem jeito. Antigamente, os líderes eles eram a única fonte de interpretação dos textos sagrados, os únicos oráculos das doutrinas. E hoje em dia, com a internet, com todo esse acesso, né, que se tem à informação, inclusive com livros dos reformadores, né, e todos os elementos que tem que ver com informação, você tem acesso e consegue pesquisar, né, o que é verdade e fazer comparações. Entende? Então, assim, basicamente, casos como, por exemplo, a corrupção financeira, abusos imorais, né, que são feitos, fica muito nítido, entendeu? Dentro da igreja, isso leva os homens a se afastarem. Entendeu? Ele não se afasta por causa da ideia de Deus. Eu até imagino que a maior parte dos ateus, eles não são ateus porque não creem em Deus, né? Tanto que, se eles realmente não creem em Deus, né, seriam totalmente indiferentes. Só que a questão, muitas vezes, é um ressentimento em relação à vida, muitas vezes, dos pais deles, ou então a vida institucional, muitas vezes hipócrita, né, que se via na igreja. Entende? Uma boa parte, assim, até mesmo de alguns filósofos, né, eles, quando criticavam a instituição do tempo deles. E, assim, eu não vejo particularmente uma tentativa de aviltamento, digamos assim, da ideia de Deus, né, primariamente. Agora, a questão é que muitos têm uma visão distorcida exatamente porque a igreja representava mal, digamos assim, o caráter de Deus. Então ela colocava, não, tu vai pro inferno de fogo, né? Qualquer coisa que tu fizeres, entende? Automaticamente você tá punido e o inferno arde, né? Com fogo e enxofre para sempre. A pessoa fica eternamente queimando ali, entendeu? E aí, para cada pecado ou boa ação que a pessoa faz, ela, digamos assim, apaga uma ação ruim, né? E aí ela muda de instância dentro do inferno e pode ir pro céu. É uma bagaceira isso daí. Mas são visões equivocadas, que não tem na escritura, é muito mais alegoria, né, que tem que ver com filosofia grega, ou outros tipos de filosofias pelas quais, né, os líderes tentam interpretar as escrituras. Só que Jesus é claro, né, através do livro de Isaías, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então é a Bíblia que tem que se explicar por si mesma. E coisas espirituais se concernem espiritualmente. Tá? Elas chegam à conclusão própria a partir do que é colocado. Então é muito simples isso. Paulo colocou muito bem isso na carta de Hebreus e outras cartas, né? Que é necessário então se alimentar primeiro do leite espiritual e depois se tornar experimentado na fé, né? Através da perseverança, através também do desenvolvimento das virtudes. Então, basicamente, esse acesso à informação, essa democratização, tem que agradecer muito a reforma, entendeu? Nenhum líder pode chegar e afirmar X, Y, Z sem que as pessoas tenham uma Bíblia na mão e possam comprovar a informação. Entendi. Por isso que os caras, principalmente aqueles que são mais racionais, né, que gostam de testar sistemas, de ver argumentação, de pesquisar doutrinas mesmo, eles também estão saindo fora. E é curioso que até mesmo nas aulas de teologia, né, quando se tem, boa parte dos teólogos, curiosamente, assim, não é uma maioria, mas é um grupo significativo, são ateus.
entendeu? Eu não sei o que eles querem com a religião, mas alguns gostam de ficar ali averiguando coisas, ou então mistérios, entendeu? Às vezes para provar o ponto deles, ou então alguma coisa tem ali, entende? E aí, quanto mais critica, parece que mais gosta, mais vai a fundo, pesquisa, né? Isso eu acho um tanto interessante, tá? Outro ponto assim que tem que ver com esse despertar, né, além desse acesso à informação, né, quer dizer, o monopólio institucional da informação institucional, né, foi tirado e aí coloca-se então na mão de cada indivíduo. Cada um tem uma Bíblia, entende? E aí você pode então averiguar as informações. Agora, outro ponto também é a questão da crise da masculinidade moderna, criada por um bando de manginas, né, que tem que ver com esses líderes, que então não está favorecendo mulher dentro das igrejas. Entendeu? Os cargos de liderança de poder que deveriam ser exercidos por homens, beleza, pode ter na Bíblia ali uma Débora, ou então as filhas de Filipe, né, que eram profetisas e tal. Só que o ofício, né, do pastorado, ofício de bispo e etc, é homens. Tá escrito isso, né? O bispo seja o marido de uma só mulher, né? Ele meio que não está invertendo a questão. Então, muitos homens, eles sentem que essas instituições religiosas tradicionais, elas tentam encaixá-los em certos grupos, entende? Em moldes que não satisfazem mais e que não faz sentido hoje em dia, entende? Quer ver um exemplo assim mais cabal dessa questão? Hoje em dia tu tem um feminismo extremamente forte nas igrejas e ainda assim se exige que o homem seja provedor e mantenha o papel tradicional dele, sendo que elas abandonaram delas. Isso é muito nítido, entendeu? Até um cego assim conseguiria ver, né, nesse sentido. Entende? Porque, de fato, institucionalmente falando, tu tá colocando encaixes nos homens, né, para coisas que já passaram. Não tem como um cara hoje conceber ser provedor de mulher. Se ele fizer isso, ele pode até ser preso. Entende? Porque o que acontece? Ela pode chegar e alegar lá na justiça de que o cara tá tolhindo ela no sentido de desenvolvimento financeiro e etc, etc. A maioria talvez nem faça isso porque vão estar usufruindo, né? Mas tu não tem benefício nenhum ficar provendo. Entende? Então, assim, sendo que elas mesmas trabalham. E, assim, uma coisa que caiu, mas que, infelizmente, de forma religiosa, se mantém. Quer dizer, a parte feminista, que tem que ver com o trabalho delas, ninguém questiona. Mas a parte quando tu se retira do teu papel funcional, aí sim, aí questionam, aí tu é um fraco, você é um frouxo, e é um moleque, né? Porque não quer assumir responsabilidade. E aí esses ad-homens que simplesmente aviltam, né, a capacidade pessoal, individual das pessoas, e acabam tirando a informação do principal, né, que é a falta de argumentos. Eles não têm argumento nenhum, argumentar o quê? Entendeu? Vai ficar te chamando de fraco, entendeu? E cara que não quer assumir responsabilidade, não quer assumir família e tal. Só que tem que ver, né, as regras do jogo. Você vai entrar num jogo perdendo de 5-0 com a arbitragem contra e achar que vai ganhar. E principalmente com a arbitragem mudando as regras todo ano. Entenda-se aí o Congresso, os políticos, querendo voto a todo custo do público feminino, porque elas são maioria, entendeu? Tem que agradar elas. E elas não têm assim um nível de agrado. Tudo que puder, e ainda vai estar pouco, ainda é o mínimo. Aí eu quero ver, né, quando os próprios políticos estiverem se ferrando nas próprias leis que eles criaram. Então é curioso, até mesmo tem deputado aí que tá batendo em um monte de político homem lá dentro do Congresso. Bem feito, né? E ele tem que ser homem de verdade para aguentar. Então, uma crise de masculinidade, porque a crise não é que os homens estão deixando de ser homens, a crise é um rótulo que é colocado então por essas pessoas, porque tu não quer exercer o teu papel funcional dentro da dinâmica que eles colocaram, entendeu? Porque aí não tá servindo eles, não tá servindo a lógica absurda deles, entendeu? Agora, se tu quiser viver a tua vida aí, observar os mandamentos de Deus, seguir a fé de Jesus, procurar individualmente, né, Deus, a palavra, você não pode. Você tem que estar dentro da congregação, tem que devolver os dízimos ali certinho, fazer tudo certo, e não questionar as ordens do pastor, porque você está indo contra, né, o ungido de Deus. Então, muito cuidado, pessoal, com essa questão, porque, de fato, a maior parte dos caras que vão estar envolvidos nisso, infelizmente, eles não vão ter, assim, digamos assim, uma capacidade, né, intelectual para poder se desvencilhar. É por isso que é necessário, então, se apropriar das informações. Entende? Porque você vai argumentar o quê? Entende? Às vezes nem precisa, né? Só pegar e sair fora mesmo, tanto faz. Então, geralmente, esse rótulo de crise ali vai ser colocado. Os homens estão em crise. Né? Eles estão em crise por quê? Por que, por exemplo, se fala que a geração Z está em crise? É porque eles não querem aceitar ser capacho de empresário para ganhar, tipo, pouco dinheiro e não ter, tipo, garantia nenhuma, entendeu? Então, eles não querem se sujeitar àquilo que as pessoas do passado, às vezes por ignorância, se sujeitavam, porque não tinha opção. Hoje em dia é diferente.
Da mesma forma, os homens dentro das igrejas não estão aceitando mais toda essa narrativa feminista, entendeu? Progressista, que é colocada pelos líderes, que estão em conluio com o Estado, no sentido de escravização, né, do totalitarismo em relação à masculinidade. Então, até o ponto de tentar criminalizar, né, se o cara tentar questionar alguma coisa, ou meio que tentar fazer com que os reclamos dele, né, sejam colocados. Então, assim, nem isso é considerado muitas vezes. Então, o medo e a culpa muitas vezes são usadas como ferramentas de engajamento. E principalmente a arrecadação financeira. Os caras não vão perceber isso, né? Ninguém é burro, idiota, para poder não perceber essas coisas, entendeu? A questão do estereótipo de provedor, né? Instituições que exigem sacrifícios financeiros, o tempo todo constantes, né? E muitas vezes sem oferecer nada. Né? Inclusive, eu lembro da história de um pastor aí que estava comentando que aí numa igreja, né, fizeram tipo uma campanha, e aí o cara meio que doou não sei quantos mil lá, uma bolada de dinheiro para a igreja. E aí o pastor disse, não, porque você tem que dar para Deus, porque aí Deus vai te devolver em dobro. Porque foi isso que ele fez na vida de Jó. Né? Então Jó foi utilizado para ser um conduto das bênçãos de Deus. Então ele, ao mesmo tempo que entregou tudo, entendeu? Ele permitiu que, de certa forma, Deus agisse na vida dele. Ele perdeu tudo e aí depois Deus deu em dobro para ele. Aí o cara foi, entregou o dinheiro, beleza. Depois o dinheiro desapareceu, a bênção não veio, né, conforme era esperado. Tipo, tu tem a criação de cristãos, literalmente, que são materialistas, né? O cara tá esperando uma bênção financeira como se Deus fosse banco, fosse instituição financeira, que tu investe X e vai receber 2X, entende? E aí o cara foi esperando a bênção não veio, e aí o pastor chegou e disse, não, é porque tu teve fé para dar, né? Mas não teve fé para receber. Então, assim, é muito complicado, né, o que é feito. E assim, quem é ignorante mesmo vai fazer isso. Não vai buscar nas escrituras entender que o princípio do dízimo não é para enriquecer pastor, é para tu pregares a obra de Deus, né, a palavra de Deus, de maneira que ela chegue tipo de graça para as pessoas, entendeu? De graça receber, de graça dar. E para levar avante muitas vezes tu vai precisar de algum recurso financeiro para fazer isso, entende? Era essa a função tanto no Antigo Testamento para manter os levitas, né, porque eles não tinham terra, como também para manter os pregadores do Evangelho no Novo Testamento, que também dependiam muitas vezes das pessoas. Só que em alguns contextos eles não recebiam dízimo. Como, por exemplo, Paulo, que era fazedor de tendas, em Corinto ele não recebeu dízimo nenhum, porque até mesmo para não ser visto como pesado aos irmãos, como um ocioso que não faz nada. Então, vamos fazer as nossas tendas aqui. Só que ele não tinha um ônus disso, né, que é a questão dele não ter dedicação exclusiva. Então havia esses pontos, né, que eram colocados nessa questão, então, da forma que o questionamento vai envolver essa ideia dos homens, do despertar deles. Eles estão saindo das igrejas mesmo, não tem o que fazer. Entende? Os pastores, eles não são pastores masculinos, boa parte deles, né, não tem assim um tipo de apreço assim por tá meio que desenvolvendo, né, ministérios que envolvem os homens e tal. É mais fácil chegar e alegar que os caras saíram, né? Os caras não estão nem aí, que eles esses indivíduos simplesmente estão adolescentes, né, com 30 e poucos anos. É mais fácil dizer isso do que tentar realmente ver a realidade e tentar mudar, né? Tá sendo colocado. E tirar a ideologia, né? E voltar à palavra de Deus pura e simples, né? Como deveria ser. Então, assim, crise da masculinidade, vamos colocar. Né? E aí o questionamento, né, em relação ao coletivismo e individualismo. A salvação é individual, cada um dará conta de si a Deus. Para que então que é uma congregação necessária? Entende? Ela é o corpo de Cristo, né? Os membros, no caso, em aperfeiçoamento, lá no livro de Efésios, né? Para que eles em comunidade cheguem à medida e estatura plena do Filho de Deus. Então é muito claro isso, só que dentro da estatura de Cristo, né, que é colocada então para seguir, infelizmente a igreja não está cumprindo esse papel. Muito pelo contrário, ela está se alinhando com o Estado, está se alinhando com o próprio mundo em si. E aí não tem como desenvolver isso. Aí o que tem que fazer? Desses, afasta-te. Foi a recomendação de Paulo para Timóteo. Você não vai ficar onde, de fato, a palavra de Deus não está sendo honrada. Muito pelo contrário, você tem que sair. É dividir na verdade em prol da própria verdade. E não ficar unido no erro aí e acabar perecendo depois por causa disso. Então, esse movimento crescente de homens, né, eles estão buscando o que é a espiritualidade real. Há algum populacho aí que talvez não queira saber de Bíblia, sempre tem. Entendeu? Mas são os primeiros a ser peneirados, né, digamos assim. Assim como o povo de Israel saiu em maioria do Egito, entende? E só 2 entraram na terra de Canaã, né, que foi Josué e Caleb, daquela geração específica, assim também ocorre. Entende? Tu tem dentro da comunidade pessoas aleatórias, digamos assim, que estão buscando de certa forma espiritualidade, um desenvolvimento em Deus, né, a partir da guarda dos mandamentos, né, obediência, etc. Só que, assim, dada a questão então da fidelidade individual, só 2 talvez que consigam adentrar nos portais celestiais. Tá?
Nas igrejas, a estatística, pelo menos que eu já li, né, no livro Serviço Cristão, na página 41, lá Ellen White diz claramente que nenhum entre 20 dos que se acham registrados nos livros da igreja se encontra preparado para finalizar sua história terrestre, mas verdadeiramente achar-se tão verdadeiramente perdido como um pecador comum. E aí quantos que ela viu, né, no período das pragas sem abrigo, e a ira de Deus incidindo sobre eles porque eles não se prepararam a tempo. Então, assim, é uma questão extremamente vital, né, essa ideia do despertar, né, e de entender que de fato a espiritualidade é autônoma. Entendeu? O corpo de Cristo ele serve sim para o aperfeiçoamento do caráter, para chegar à medida de estatura de Cristo, só que é um corpo que tem esse objetivo, tá? Não é um objetivo financeiro, não é um objetivo de palanque político, não é um objetivo que tem que ver com questões de puro ego, né, pastoral, de querer ser uma liderança, né, que está guiando o povo. Entende? Tem todo um status, uma função nesse sentido, mas que infelizmente não aproveita espiritualmente. Então, assim, basicamente o que acontece? As pessoas elas começam a ver que a espiritualidade é necessária, só que ela tem que ser autônoma. E daí se distanciam, então, do pacote fechado que as denominações colocam. Entende? Então, essas caixinhas, né, estão sendo tiradas. E aí as pessoas estão se desenvolvendo pessoalmente e estão buscando uma conexão direta com Deus. É até interessante porque na Bíblia, de acordo com 1 Timóteo 2,5, né, porque há um só Deus, é um Deus só, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então é muito claro que, assim, se tiver um mediador, o único mediador é Cristo. Não tem santos, não tem padre, não tem papa, não tem igreja. Entende? Tu tem que ir direto, né? Olhando firmemente ao autor e consumador da fé. É só Jesus Cristo que pode, esse é o caminho, a verdade e a vida. Não é pastor, não é líder, não é igreja, não é placa. E isso fica muito nítido, é por isso que as pessoas se cansam, e os homens principalmente. Tá? Se observa essa questão principalmente da instrumentalização política também, né, das instituições, quer dizer, nos últimos anos, a religião se tornou um palanque político em muitos lugares. E aí o fiel percebe que a sua fé está sendo usada como massa de manobra para enriquecer XYZ, né, de pessoas, para eleger terceiros, ou até mesmo manter estruturas de poder muito bem fundamentadas e estruturas de poder seculares que vão muitas vezes contra o evangelho. Entende? É como se fosse tipo um pedágio moral e financeiro que é cobrado por instituições e organizações. Então tu tem que estar, quer dizer, não basta o caminho ser livre, né, por meio de Jesus Cristo direto a Deus, mas não, tu tem que pagar pedágio, é tipo um imposto que tu tem que dar, entende? E assim, totalmente fora de lógica, não tem como tentar mudar nessa questão. E aí é possível então pensar nessas coisas, porque infelizmente é o que vai estar acontecendo. As pessoas elas precisam ter em mente que a salvação é individual, cada um dará contas de si a Deus. Tá? E quando se fala em termos de comunidade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, né? Mateus 18:20. Então fica muito nítido que a igreja é isso, é onde a presença de Deus, de Cristo está. Entende? Ele mesmo disse, né, que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, lá no livro de Ageu, né? Se não me engano, acho que 2, verso 7. E a glória do segundo será maior que a do primeiro, porque o desejado de todas as nações virá. Então a presença de Cristo tornou a glória do templo, que era inferior ao templo de Salomão, muito maior, muito mais resplandecente do que antes, né? A estrutura era muito perfeita. Entende? Da mesma forma, Jesus Cristo, quando foi expulso da própria sinagoga cristã, né, ou melhor, a sinagoga religiosa judaica, o que aconteceu? Ele disse: eis que a vossa casa ficará deserta. Porque vocês podem continuar com o formalismo de vocês, sacrificando, fazendo isso, aquilo, porque o mais importante que sou eu, saindo fora. Entende? Ele e os outros discípulos, os dissidentes, né, da época, entende? Que na época era dissidente, tá? Jesus foi um dissidente, alguém que se separou, viu que institucionalmente já era, não tem como mudar, tem como sair fora enquanto há tempo, tem que sair dela, povo meu, né, para não ser desculpe dos seus pecados e não participar das suas pragas. Tá muito claro. Então, assim, esses fatores, meio que recapitulando, eles fazem com que as pessoas realmente acordem. Não só para o sistema religioso, acordem também para a política. E acordem também para outros temas sensíveis, acordem para essa questão do relacionamento, né, das leis que envolvem toda essa questão. Então, tudo por quê? Democratização de informação. Entende? Não é uma questão que tu vai pegar informação de mídia, XYZ, não. Muitas vezes é uma pessoa que tem uma informação e agrega com outra, em comunidade, aí se cresce. Isso daí é uma coisa que não tem como controlar. Entendeu? Por isso que, basicamente, não adianta os caras colocarem rótulo XYZ também nas pessoas,
porque o conteúdo vai continuar. E não interessa, né, o que se faça, porque outros surgem. E aí vai continuando. O cristianismo primitivo era assim, quanto mais se matava cristão, mais eles floresciam, né, porque o sangue dos mártires é semente, que nem se dizia, né? Então é curioso isso. Então você vê que muitas vezes essa democratização informacional ela vai influenciar bastante nas pessoas se libertarem. A crise da masculinidade também moderna, né, que é um rótulo que é utilizado para simplesmente levar os homens a agirem da forma que o sistema quer, mas que vai envolver então exploração e culpa e o estereótipo de provedor exausto, né, que o homem tem que ter, que tu tem que manter o teu papel, né, mas elas e os pastores, os líderes, não precisam. Quer dizer, a regra vale para mim, mas não para vocês. Então, eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E a instrumentalização política, né? Tanto de líder religioso envolvido com política, envolvido em escândalo financeiro, em escândalo de banco, e etc, etc. Tem que ser que nem as 10 virgens lá de Mateus, né? No livro de Mateus. Tem que acordar. É alguém de fora que tem que ir lá gritar, dizer que eis o noivo aí, para as pessoas se aprontarem, entendeu? E pegarem o azeite, né, que é o símbolo do Espírito Santo, e começarem a estudar a Bíblia por si mesmos. Entendeu? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então é claro isso na Bíblia. E assim, essas seriam as razões principais, né, pelas quais os homens estão acordando. Estão despertando por quê? Porque eles veem a manipulação. Eles veem, estão enxergando os sistemas, os dados decodificados ali, entendeu? E aí fica muito fácil de ver, de observar, entendeu? Algo que ficava velado antigamente, mas que hoje em dia está patente. E aí não tem como simplesmente negar a realidade.